Eu quero falar sobre uma coisa que a gente já debateu aqui antes, Sérgio. Mande. Vamos lá, e aí, o nível do mar? Como que é essa história aí? Tá subindo? Tá Tá subindo. descendo? Tá subindo? Ó, a minha posição acho que é muito parecida com a do Sérgio, cara. O que a gente sabe, né? Tem um livro, eu até entrevistei esse cara, chamado Unsettled, que é não definido, né? Indefinido. Ele fala, esse cara ele era assessor climático do Obama. E ele fala o seguinte, olha, o que a gente sabe sobre isso? Carbono aumenta o efeito estufa, temperatura desde os anos 70 para cá está subindo, dos anos 40 para os 70 ela caiu um pouco, depois subiu. Nível do mar está subindo aí 3 milímetros por ano, nada que vai causar um grande desastre. Temperatura está ficando maior e tal, tudo isso sim. Furacões estão mais comuns? Eu sou jornalista, quem diz, eu fui procurar o que o IPCC diz, até mandei para você a tabela, se quiser botar aí. Bota aí pra gente a tabela. Furacões são coisas comuns? Não. Inundações mais comuns? Não. Isso a nível global. Secas? Não. Tempo propício a queimadas? Não. Né? E daí eu falo, caraca, como assim, velho? Eu fiquei surpreso quando vi isso, né? No último grande relatório do IPCC. E daí eu comecei a descobrir, eu comecei a cavocar e descobrir uma indústria de alarmismo climático, assim, cara. Tem um ambiente de COP e tal, dessas reuniões, essa burocracia do clima, em que todo mundo lucra, todo mundo se beneficia validando o alarmismo do outro. Então, e assim a gente vai entrando numa espiral que, felizmente, a gente está saindo dela agora, sabe? Eu acho que a gente está muito cientista, que não é nenhum louco, adorador do Putin, nada assim, muito cientista do mainstream, assim, né, acadêmico, tá falando, cara, isso tá errado, sabe? Então, tem muita história sobre isso, se vocês quiserem eu falo aí sobre toda essa... É quase uma fraude científica, cara. Eu tenho 2 exemplos de quase uma fraude científica em prol do alarmismo. Assim. Por exemplo, pode falar. Ó, bota ali um PDF que eu PDF? que eu mandei. Tá, o PDF. O PDF tem. Olha só, vamos esperar ele chegar aí. Antes disso, só falar aqui que o MJ falou aqui que ele mora em Paraupebas, grande Paraupebas, um salve aí lá em Carajás. E ele falou, cara, a cidade carece de serviços mais básicos como saneamento. Cara, é a mesma coisa, cara. Vai pra Macaé, que ganha royalties e minas de petróleo, vai lá pra você ver que maravilha que é a cidade. Então, é a maldição que a gente fala, cara. E, infelizmente, eu não posso fazer nada. Eu queria que o dinheiro fosse revertido pra cidade. Mas os caras não revertem, né? Então, aí é um outro... Eu tava explicando isso pro Monark agora, ali, ó, 10 minutos atrás, entendeu? Existe uma coisa é uma coisa. A outra coisa, cara, é um outro problema que não sei nem se vai ser resolvido algum dia, entendeu? É esse aí. Põe aí pra gente. Olha só, em janeiro desse ano, em janeiro de 2025, vários jornais do mundo deram essas notícias. Mudança climática aumenta a probabilidade de incêndios em Los Angeles. Esse aqui até fala de 35% a maior chance de mega incêndios. Tudo isso saiu de um estudo que é da World Weather Attribution, WWA. Essa é uma ONG, que para mim é uma ONG, uma indústria de alarmismo climático. Ela foi criada, essa ONG, para se fazer litigância climática, né? Assim como a indústria de tabaco, né? O pessoal começou a processar a indústria de tabaco por causa de câncer no pulmão, querem fazer a mesma coisa com mortes causadas pelo clima com empresas de petróleo. Se o Instituto de Pesquisa já nasceu com esse objetivo, dá para ver que ele, peraí, o teu objetivo como cientista tem que ser descobrir a verdade. Não pode ter um objetivo maior, assim. Isso já é meio suspeito. Mas vamos lá, pode passar para o próximo aí. Então esse aqui é o estudo, né? A chance, exatamente como a gente leu. E aqui eles até falam, 35% a mais nas chances de acontecer e intensidade 6% maior. Aí aquela Sabine Rosenfelder, não sei se você segue ela no YouTube, uma cientista... Ela foi analisar e ela viu o intervalo de confiança. Pode passar aí para o próximo. Essa aqui é a tabela difícil de... Pode passar mais um. Foi? Pegou no fim? Eu não grifei aqui, ó. Probability rate. Aqui, ó. Isso aqui é, então, assim, 95% de intervalo de confiança. Né? Se você fizer esse teste, essa previsão 100 vezes, 95 vai cair nesse patamar, nesse intervalo. E aqui, ó. Aqui você tem de menos 10 a 27%. Cara, significa que vários dos resultados podem dar negativos. Ou seja, você tem uma chance menor de ter incêndio na Califórnia por causa do aquecimento global. Certo? E lá,
ali você pega, naquele 1,37, você dividiu a quantidade de incêndios na Califórnia com o aquecimento global, dividido por se não tivesse nenhum aquecimento global. Então, qualquer número maior que 1 significa que o aquecimento global está aumentando as queimadas. Você vê que começa com 0,48. Então, é um intervalo de... como que eles chamam? Que você tem um range muito alto, muito grande. É um desvio padrão, né? É um desvio muito grande, cara, para o intervalo de confiança. Então, a conclusão melhor que você podia tirar disso, mais honesta, deveria ser: não tem significado estatístico. Não dá para tirar. Isso aqui tanto fala que que o aquecimento global está diminuindo as chances, quanto está aumentando a chance de queimada na Califórnia. E a pesquisa só usou o dado maior. Esse aqui. Ela simplesmente ignorou isso. O release que foi para a imprensa, que foi para os jornais, ignorou toda essa incerteza e mostrou só o lado mais alarmista. Como se fosse algo brifado realmente, né? Para passar uma não, mensagem. Não, é brifado, cara. Porque o negócio aqui é um negócio simples de entender. A estatística, pode botar tabelar. A estatística, né? O cara faz uma estatística. O jeito que você apresenta o número, né? E a narrativa que você cria em cima do número que você está apresentando é o que vai. Eu falo isso aqui, já falei várias vezes, cara. É muito difícil, porque aqui o que o cara tá fazendo é o seguinte, ó, ele tem, ó, as observações que foram feitas e os modelos, tá vendo? Então essa que é a grande questão aqui, ó. Então, aqui é dado observado e aqui é modelo. O modelo, o que a gente faz? O modelo a gente pode brincar. A gente tira a mudança climática, coloca a mudança climática, tal, não sei o quê. E o dado que é observado, esse não tem como, é o dado. Você vai lá, o dado não mente. Pegou fogo aqui, você conta. Pegou fogo ali, você conta, e aí vai. A grande questão é, primeiro, por que você tem um desvio padrão desse tamanho, né? Isso é fácil de entender, porque o clima, já expliquei aqui pra galera, ele é um sistema caótico. Matematicamente falando, o clima é um sistema caótico. Ele é formado de várias variáveis, e boa parte das variáveis são dinâmicas. Isso quer dizer o quê? Fiz uma mudança aqui no Brasil, qualquer coisa, desmatei não sei quanto a mais da Amazônia. Isso vai causar uma mudança? Vai. Onde que vai causar? Não faço ideia. Quando que vai causar? Não faço a menor ideia. Entendeu? Porque eu vou precisar de um tempo para esse efeito que eu fiz aqui, ele se acumular ao longo do tempo, isso que é um sistema caótico. Se acumular ao longo do tempo e aquilo criar uma grande mudança. O caos da matemática é a brincadeira da borboleta. A borboleta bate asa aqui e causa um furacão no Japão. Porque aquele efeito ele vai se propagando e vai aumentando. Então, por que tem esse desvio padrão gigantesco assim? Porque realmente não dá para saber. Exatamente. Entendeu? Não dá para saber. Por exemplo, a chuva aqui no Rio Grande do Sul foi forte. Legal, foi medido ali. Mas o que pode ter causado ela pode ter sido uma mudança lá na Índia, há 10 anos atrás. Então, o problema de mexer com o clima é esse. Ele é um modelo, é um sistema caótico, matematicamente falando, e como é um sistema caótico do ponto de vista da matemática, ele dificulta muito criar esses modelos. Quando você cria esses modelos, dá esse range muito grande. E aí, ponto, parágrafo. O cara vê aqueles números, aí depende, o que você quer falar. Eu posso falar que não tem mudança nenhuma, apresento negativo. Aqui, ó, é zero mudança. Qual que é o outro? Ou eu quero falar que tem muita mudança, apresento o máximo. Entendeu? Então, esse negócio de modelo tem que ser assim. O lance do aumento do nível do mar, já falei, tá falando com o Monarca agora de novo. Quando lançaram, quando lançaram esse negócio do nível do mar, você tinha um determinado conhecimento com uma quantidade de dados. Qual foi o erro da pessoa que fez isso? É o Al Gore, né, que fez, né? Al Gore lá falou. Qual foi o erro dele? Ele tinha que ter vindo 2 anos depois, falado, galera, ó, agora nós temos mais dados, temos aqui um método melhor, um computador melhor, reprocessamos aquilo. E lembra que eu falei que ia subir 20 metros em 1 ano? Não, vai subir 1 milímetro em 50 anos. Aí, passa mais 3 anos, ele fala, pessoal, atualizei o modelo. Entendeu? Porque tudo aquilo é um modelo que ele fez. Vou dizer, tá errado. Vamos lá, basicamente, está errado o que ele fez? Não está. Porque o modelo pode ter afirmado que o nível do mar ia subir 10 metros em 5 anos. O modelo dele pode ter dito isso. O erro está em não ter atualizado isso ao longo do tempo. Porque a gente sabe que a gente tem mais satélites sendo lançado, os dados são melhores,
os métodos de processar os dados são melhores, os computadores estão melhores, e tudo isso influencia na modelagem que você vai fazer. Agora, o que eu tava lá, o porquê que ele não fez isso, aí, cara, a gente pode discutir N milhares de razões dele não ter feito isso. Mas aí, todo cientista é ruim assim? Não é. Não, pelo contrário, tem muito cientista bom climático, exatamente. Tem cientista bom. Então, ele tem que vir atualizando. Chega assim e fala, pessoal, é a brincadeira do petróleo que eu falo, cara. Desde que eu me conheço por gente, o petróleo vai acabar daqui 20 anos. Acabamos de descobrir a margem equatorial. E um problema do Brasil, do mundo hoje, é o excesso de petróleo, né? O pessoal tá lá, quem que vai abrir a torneira antes, porque tá... Né, Exatamente. Então essas coisas, principalmente, e aí é o que dá margem para todo tipo de coisa. Pro cara alarmista total, entendeu? Pros extremos. Os extremos, eles se abastecem com isso aqui. Porque é um negócio muito complicado, cara. O clima é um negócio complicadíssimo, Mas cara. E essa questão que você falou que, por exemplo, a COP reúne um monte de gente que lucra com o alarmismo do outro. Um ficar falando, não, é isso aí mesmo. Aí vai derreter as geleiras lá e vai extinguir os ursos polares. Aí daqui a pouco não tem mais, leão marinho, não tem mais pinguim. Né? E começa, cara, por aí. Então, é isso que eu falo no livro. Tem uma indústria de alarmismo climático. Né? Esse ambiente em que todo mundo se beneficia com o alarmismo. Né? Tem mais fundos, mais recursos e tal. Tem um outro exemplo de uma organização chamada Climate Central. Os jornais do Brasil chamam ela de instituto de pesquisa, mas para mim é um instituto de lobby, de advocacy, né, que chamam, de ativismo. Olha só, esse instituto ano passado fez um estudo dizendo o seguinte: o aquecimento global, mesma coisa. Eles são muito, muito próximos desse outro que eu mostrei das queimadas. Eles disseram o seguinte: está aumentando a intensidade dos furacões no Atlântico. Beleza, isso saiu, cara, ficou entre os 0,05% das notícias, dos estudos com a mesma idade que mais tiveram acesso à imprensa. Ou seja, foi o estudo mais falado naquela semana nos jornais. O que esse estudo falava? Enfim, ele falava que os furacões estavam mais fortes e mais frequentes por causa do aquecimento global. Alguns cientistas estranharam isso porque a mudança climática ela opera em duas forças contrárias com relação ao furacão. Né? O furacão, para se formar, ele precisa de água quente. Então, se você tem uma água mais quente, um mar mais quente, você tem mais força para o furacão. Mas, além disso, para o furacão se formar, você precisa de uma coluna de ar na mesma direção. Então, dependendo da altura, o furacão tem que estar, o vento tem que estar sempre na mesma direção. O aquecimento global, ele bagunça os ventos. Então, se de um lado ele ajuda a formação do furacão, de outro ele atrapalha. Por isso, até se quiser, a gente pode mostrar aquela tabela do IPCC, uma tabela que tem assim azul e laranja. O IPCC não vê mudança de... Não é essa não. É uma tabela. O IPCC não vê mudança de frequência de furacão no passado e não projeta para o futuro até 2100 no cenário mais pessimista. Ele não fala, não sabemos o que vai acontecer com furacões. Por causa disso. Aqui, ó. Cadê? Ciclone tropical, mais para baixo. Em branco tá o que o IPCC não sabe o que aconteceu. Fala, não tenho certeza se aconteceu alguma coisa. Em azul, o que aumentou. Em amarelo, o que diminuiu. Isso aqui tudo em branco é evento extremo que não aconteceu nada. Em 2050 não vai acontecer nada. Em 2100 não vai acontecer nada. Então você tem aqui velocidade do vento, tempestades, ciclone... tempestade de areia, seca, tempo propício a queimadas, inundação, neve. Nada. Sou eu, jornalista, Leonardo Locke, está dizendo? Não, é o IPCC, né, o 6º relatório do IPCC. E daí voltaram nesse estudo, né? Peraí, como é que o cara está dizendo, então, que os ciclones vão ficar mais fortes, né? E, sabe, olha só qual foi a pegadinha desse estudo, cara. Eles pegaram... esse estudo isolou só uma variável, só o aumento da temperatura. Aumento da temperatura. E daí, cara, daí fica muito fácil, né? Daí você fala, peraí, então, se eu pego só a variável que aumenta a intensidade do furacão, é claro que o resultado vai ser o que eu quero. Então, cara, daí você vai ver essa ONG, essa Climate Central, e ela ganha dinheiro, ela te manda e-mails assim, estamos numa emergência climática, estamos sofrendo uma grande ameaça. Se você precisa doar para nós agora. Então, quer dizer, ela ganha dinheiro com o alarmismo.
né? Ela tem esse estudo foi patrocinado lá pela Bezos Foundation e tal. E não sei se é intencional, se é uma coisa mau caráter, assim, mas às vezes o cara realmente acha que ele tá fazendo a coisa certa com essas nobres mentiras, né? Cara, mas é estudo científico da pior qualidade. O que deve ter também de gente que faz palestra, que ganha dinheiro com palestra, com congresso, com evento, né? Em cima disso daí. Brincadeira, né? Exatamente. Daí a minha posição é muito parecida com a do Sergião, cara. Tem aquecimento global? Tem. Tá aumentando o nível do mar? Um pouco tá. Mas, cara, nunca se morreu tão poucas pessoas. Até falei esses dias isso na Folha, me xingaram de negacionista e tal. Nunca se morreu tão poucas pessoas por causa do clima. Uma pessoa que nasceu em 1920, que vivia em 1920, ela tinha 50 vezes mais chances de morrer em desastres climáticos que alguém de hoje. Tem aquela imagem que você botou antes aí. Bota aí de novo. E por que isso aconteceu? Por que a gente está tão protegido do clima hoje, né? Então aqui, ó, esse gráfico, essa linha rosa é o aumento da população até 2010 ali mais ou menos. E aqui olha só quantas pessoas morriam por ano por causa do clima. 500 mil pessoas por ano, né? Tempestades, deslizamentos e inundações, temperaturas extremas, queimadas e seca. Caraca, seca era recordista, bicho. Por que isso acontecia, cara? Porque imagina assim, a Índia e a China em 1920, né? Aqui em 1920 você teve grandes mortalidades ali na China e na Índia. Cara, de repente passava um El Niño, você tinha um El Niño, ficava um tempo sem chover. Morria gente e adoidado. Milhões de mortos. De repente, com combustível fóssil, a gente fez concreto, né? A gente fez aço e cimento, concreto. Uhum. Os indianos construíram barragens, os chineses construíram barragens para represar água, para evitar inundação, para fazer canal. E essas mortes despencaram. Então é um paradoxo, é uma contradição do aquecimento global, que ao mesmo tempo ele mexeu com o clima, mas ele nos tornou muito mais resistentes ao clima. Né? Mas eu acho que nem foi o que o aquecimento global, acho que a própria evolução da humanidade, né? A tecnologia, né? E tudo. Então, obviamente que a tecnologia ela foi alavancada por tudo que a gente produz e tal. Mas eu acho que o próprio conhecimento do clima também, né? Sim. O conhecimento do clima, de fazer previsão e tudo mais. E isso ajudou a gente a superar boa parte dessas coisas aí também.